Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos à nossa última live desse evento dessa semana. Sejam bem-vindas. Vamos hoje fazer um prato. Eu vou usar um pouco das técnicas que eu usei na terça, na quarta e na quinta, só que, então, vou fazer o papel, paper transfer, vou fazer o carimbo e vou fazer uma parte de pintura também, que eu ainda não fiz nesses 3 dias, tá bom? A gente fez só uma pintura um pouquinho mais descontraída. Hoje, sexta-feira, eu vou pintar essas flores e mostrar para vocês. A gente deixa a princípio eh, os comentários, e aí se vocês quiserem fazer perguntas, tirar dúvidas, eu consigo acompanhar, tá bom? Então, só para vocês entenderem mais ou menos. Ó, eu vou fazer nessa parte do prato, eu, eu fiz, a minha ideia é fazer como um mosaico, juntar várias técnicas. Eu gosto bastante de fazer isso nos pratos, misturar. Tenho alguns pratos assim com essa técnica. E aí, para a aula de hoje, o que eu preparei foi isso. Então, eu vou pintar esse arranjo, e aí a gente vai fazer a outra metade do prato com essas duas técnicas que eu fiz ontem, antes de ontem, tá bom? Para variar um pouquinho. Eu vou começar, eu acho que eu vou começar com a pintura, e aí depois eu vou fazer o papel. Eu escolhi hoje um papel vermelho, eu sempre faço com azuis, hoje eu vou fazer com o vermelho, vou fazer um prato mais alegre, mais vivo, e aí eu vou usar tons quentes. Vou usar vermelho, né, o vermelho do papel, e aí eu vou usar 2 tons de vermelho. Esse aqui é um vermelho queimado, embora não pareça, pode ser até que no vídeo não aparente, mas ele é um vermelho queimado. Ele é a sombra para esse vermelho coral. E um pouquinho de laranja também, tá? Então, vou usar esses tons mais quentes, um pouquinho do marrom e o verde para as folhinhas. Então, a gente vai fazer essas 3 técnicas, tá? A pintura, o transfer e o carimbo aqui no cantinho. Eu vou usar, todos esses dias eu estou usando os carimbos da Carimbe Crie. É uma coleção que ela fez em parceria com a Michele Moisés. Hoje, o carimbo que eu vou usar é a coleção Inca, tá? Ele foi feito para porcelana, mas eu estou aqui adaptando na cerâmica. Só mostrar para vocês o que eu fiz ontem. Ontem eu fiz só essas 2 técnicas, né? Usei 2 técnicas nesse prato, o carimbo e o transfer. E hoje eu misturei o carimbo, vou misturar carimbo, o transfer e esse prato. Eu vou fazer uma mistura dessas técnicas, dessas 3 técnicas. Se vocês tiverem dúvida, ao longo da aula, vocês vão me perguntando, tá bom? Eu vou usar pincéis redondos para pintar hoje. São os pincéis que eu uso sempre. O código é 6250R. Oi, Gilda. Boa noite. Bem-vindas. Estou vendo que tem algumas alunas aqui. Bem-vindas. Ó, então eu vou, como eu falei para vocês, vou usar os tons de vermelho e verdes. Por último, a gente vai fazer o carimbo e o transfer, tá bom? Vai ficar bem interessante esse prato. Essas lives, gente, todas essas que eu fiz durante a semana e a de hoje, elas vão ficar no meu feed, tá? A gente não tá mais tirando as lives das aulas que eu faço, porque aí eu acho interessante quem quiser tiver dúvidas e tal, como sempre tem bastante conteúdo, né?
eu sempre tento passar bastante informação, é bacana para quando vocês quiserem rever, e aí então ela já fica lá. Oi, Fiorella, hoje vai ser bacana, você vai gostar. Então hoje eu vou fazer um pouquinho de pintura. Esses dias a gente só fez as outras técnicas. Hoje vamos pintar. O pessoal gosta quando tem pintura também. Ó, então eu estou usando o EZ71. Hoje eu só vou para pintura utilizar corante, tá bom? Todo mundo sabe, quem me segue, que a parte de pintura eu uso sempre os corantes ou da Meiko ou da Crisanto. São cores bem fortes, bem intensas. Então, é a tinta que eu escolhi para trabalhar. As folhas, quando a gente começa a fazer um, um arranjo, a pintura de um arranjo, o ideal é que a gente comece a pintar sempre o que está por trás, tá? Até para a gente não borrar depois quando for fazer o da frente. Então, ó, eu vou começar a fazer os tronquinhos. Hoje eu vou fazer os cabinhos e as folhinhas de verde, sombreado de verde também. Eu vou usar a mesma cor. A Gilda está pedindo para levantar o prato. Lindo esse desenho, não é, Gilda? Eu escolhi de propósito para fazer essa mistura. Ó, então eu vou fazer o cabinho. Vocês vão ver que é possível fazer isso. A gente usa a mesma cor para pintar, para fazer a sombra e pintar. Então, vou primeiro fazer os tronquinhos aguados, os que estão embaixo. Essa folhinha, ela tá embaixo, então eu faço primeiro. Vou trocar o meu pincel, esse pincel tá novinho, eu até vou aproveitar e explicar para vocês. Ele tá com uma pontinha um pouquinho maior. Esses pincéis, quando eles são novos, eles têm essa característica. Depois que a gente usa, ele vai arredondando um pouco. Como eu tô aqui na aula e quero, não quero me preocupar em limpar depois, eu vou trocar o pincel. É o mesmo pincel, só que ele é antigo. Luciana, o meu forno é um forno muito antigo, é Genga. Ele nem existe mais. É um forno refratário, a marca é Pedro Genga. Essa massa é branca? Não, essa massa é branca. Eu pinto, sim, isso aqui é o G. Deixa eu explicar, tem bastante gente nova, eu acabo me esquecendo. Então, esse prato é um biscoito feito com uma massa branca, vai a 980, tá? E eu estou utilizando tinta para baixo esmalte, o G, Underglaze, tá? Depois que eu fizer a pintura, aí sim eu vou esmaltar com um esmalte próprio também para cerâmica. Então, todo o material é bem específico para cerâmica, tá? Mas a gente está fazendo a técnica de baixo esmalte, queimado a 980 graus. Depois que ele fica pronto, a gente pode utilizar, tá? Pode pôr no micro-ondas, se não tiver ouro. Pode pôr na máquina de lavar louça com um certo cuidado, mas pode ser, essas peças a gente usa para utilitário e também para decorativo. Ó, então estou usando só o verde. Se usar tabaco dá certo sim, Rosana. A gente está usando muito barro tabaco aqui, mas eu uso mais para fazer alta temperatura. A única coisa do tabaco, mas isso acho que se você usa, você já deve saber. Se você queimar ele a 980, não vai aparecer as pintinhas dele. Então, pode ser que não seja esse o seu interesse, né? Ó, eu tô fazendo eu fiz primeiro as que estão atrás,
depois as que estão na frente. Então, usei só o 7-1. Gente, quando a gente passa a tinta e sobrepõe um outro desenho, o que que a gente faz? Ou a gente limpa com lápis borracha, a nossa técnica tem isso de bom, ó. Ou a gente limpa com o lápis borracha, ou então, que é o que eu sempre faço e eu prefiro, com água, a gente vem borrando um pouquinho, ó, que aí eu já uso isso para fazer o meu desenho que tiver em cima. Então, ó, vou preenchendo também. Então, aquele verde, lógico que se tiver uma cor que tenha a ver no desenho, né? Ó, então, já passei por cima, aproveitei um pouquinho daquele verde. Estou fazendo bem suave, tá? Bem descontraído, que é para vocês irem vendo as pinceladas. A gente tem bastante gente nova, então a ideia é que vocês me vejam pintando, tá? Depois a gente vai fazer o transfer, a gente vai fazer o carimbo, ó. Então, basicamente, essa tinta, esse corante, ele é à base de água e ele tem uma transparência muito bonita. E é isso que eu utilizo para fazer a pintura, ó. Eu vou utilizando a transparência a característica dessa tinta para fazer o meu trabalho. Então, consigo tons de claro e escuro bem bonitos. Os pincéis que eu uso são da marca Princeton. Sempre muita gente me pergunta nas minhas publicações, nem sempre a gente consegue responder todo mundo. Então, a live também é para isso, tá? É para explicar esses dar algumas explicações do que a gente não consegue no dia a dia falar para todo mundo, né? Então eu uso, além dos importados, um outro que é mais acessível, que é essa linha da Condor 425. Aí tem o 16, tem o 8, tem 4, tem todos os números, tá? Então também é uma opção, ó. Esse aqui é o 425, o número 6. Então, para quem estiver começando, é uma ótima opção. Desenho passa com carbono? Obrigada, Tati. Que bom que você está gostando. Gente, o desenho, esse aqui foi desenhado à mão livre, mas existe a possibilidade de passar com o carbono. Eu vou mostrar para vocês, só que tem que ser um carbono próprio para cerâmica. Todo o material de cerâmica é específico, tá? Por isso que a gente sempre indica para vocês comprarem em loja de cerâmica, ou em ateliês, ou em lojas, tá bom? Eu sempre indico para vocês também comprarem, além do meu ateliê, a Zeramix, tá? Que eles têm todo o material. Então, esse carbono, ó, ele é rosinha, mas a hora que a gente passa pro prato, a gente consegue passar o desenho e depois é só reforçar com o lápis, tá bom? Boa noite. Então, todo o material é bem específico, tá? Até esse transfer que eu vou usar, que muita gente me pergunta se é aquele guardanapo, sabe? Que às vezes a gente usa para fazer aquela técnica que puxa, agora eu estou me esquecendo como é o nome, que é a frio, que não vai para o forno, não é o mesmo, tá? É um papel que tem uma tinta que vai para o forno e queima a 980. Não é o mesmo guardanapo que a gente usa, não, para fazer. Se alguém lembrar o nome, me ajuda aí. Ó, então, vou seguir fazendo o verdinho. Decupagem, obrigada, Esmeralda, exatamente. Então, não é o mesmo guardanapo que a gente usa para decupagem, tá? Por isso que a live eu sempre gosto de dar
ao vivo. Prefiro a aula gravada, porque sempre tem essa dinâmica, né? Ó, eu vou fazendo sombreadinho, tá vendo? Não tô nem me preocupando com de que forma eu tô escurecendo. Tô fazendo bem suave. É um desenho de uma flor. Eu acho que é papoula. Vou usar o stencil, sim. Vou usar. Não, desculpa, não vou usar, Sandra. Eu vou fazer de novo o transfer e o carimbo. Eu acabei, eu acabei modificando a minha ideia. Resolvi fazer misturado aqui o prato. Eu não mandei esse risco não, Cássia, no grupo. Ó, estou fazendo isso aqui é o EZ71. É um verde meio musgo. É, fica lindo os carimbos. Eu estava experimentando antes da aula, fiz alguns testes. Esse que eu vou usar hoje é muito bonito. A gente usou ontem, né, o de folha, o de borboleta e hoje a gente vai usar esse aqui, ó. Ele é um... Oi, Vânia, tudo bom? Saudade também, tenho acompanhado seus trabalhos. Gente, não tem base nenhuma no prato, tá? Não tenho, não uso maiólica. É muito raro eu usar, só para técnicas específicas, tá? Na peça mesmo. Ó, eu não sei se todo mundo acompanhou. Ó, no comecinho da aula, eu passei até uma esponjinha úmida, que é para tirar o excesso de grafite, tá? Então não tem nenhum esmalte não. Ó, então EZ71, vocês estão vendo como uma única cor dá para fazer sombra? Se a gente souber fazer uma sombra direitinho, uma única cor dá para fazer. O pessoal usa carimbos para a técnica de overglaze. Sim, esses carimbos o pessoal usa. A Michele, na verdade, desenvolveu para porcelana, né? É que aqui você vai ver, eu faço ao contrário e deu super certo. Tanto é que a própria Michele falou que está desenvolvendo uns novos para cerâmica, ela e o pessoal da Carimbe Cri, porque vocês vão ver o efeito, fica muito bonito e é muito prático. Se você não assistiu às outras aulas, eu mostrei outras opções, então volta para assistir. Tem terça, quarta e quinta. Oi, Cris. Bonito risco, né? Olha, a gente marcou aí tá aí fixado nos comentários o arroba dos carimbos, tá? É Carimbe Cri. Ó, o desenho é muito bonito, é suave. Então eu também estou acompanhando essa suavidade e usando uma cor bem, ó, tô deixando ele meio transparente, bem clarinho. Depois eu nem vou fazer filete, eu só vou dar um acabamento mais escuro. Vou mostrar para vocês como eu faço um acabamento misturando o verde com um pouquinho de marrom.
ó. Então ele tá bem aguado, tanto o tronquinho quanto as folhinhas, todos no mesmo verde. Na hora que queimar, para quem já está acostumado a pintar cerâmica, vocês sabem que o grafite ele vai sumir, tá? Como a gente fez a divisão direitinho e depois a gente vai fazer um pouquinho de filete, um filete mais grosso, então ele vai delimitar bem o meu desenho. Alguém perguntou se eu estou usando biscoito. Sim, é uma peça de biscoito, já foi queimada a 1000 graus, tá? E agora eu vou pintar com os EZs próprios, com as tintas próprias. Esse aqui são os da Duncan, tá? Tô usando, deixa eu mostrar para todo mundo, ó. Tô usando algumas cores, são cores que eu escolhi, que combinam com o meu transfer e também vou usar o carimbo. Ronaldo falou que chegou agora. Então, Ronaldo, a gente está usando EZ da Duncan. Essa tinta é corante, sim, essa tinta é corante. Quando a gente pinta, a gente faz desenhos com essa cara mais suave, a gente usa sempre corante. Quando a gente vai fazer fundos, a gente usa sempre SC. Todas essas explicações eu passo sempre para o pessoal do curso online. Deixa eu até aproveitar e estou vendo que está entrando um monte de gente. Enquanto o pessoal entra, eu vou explicar para vocês. Tem algumas pessoas novas. É, eu tenho um grupo de pintura online, tá? A gente chama de Clube da Paula Riso. Então, a gente tinha desde faz 2 anos um clube que era para iniciantes, algumas pessoas já eram sabiam pintar um pouco mais. Então, era um clube que eu dou aula 2 vezes por semana, a cada 15 dias, ou depende, às vezes tem feriado, mas são 2 aulas mensais, tá? As aulas são online, vocês conseguem acompanhar e tirar dúvidas, assim como vocês estão fazendo hoje. E aí, eu passo o desenho para vocês anteriormente, a gente passa o desenho e passo toda a lista de material. Então, passo as cores que eu usei, o esmalte que eu usei, o tamanho da peça. Normalmente, as aulas são em pratos, em peças planas, tá? Então, a gente faz essa aula, vocês conseguem acompanhar, e depois essas aulas ficam, enquanto vocês tiverem a assinatura vigente, elas ficam hospedadas na Hotmart, que é uma plataforma de curso. E lá vocês conseguem assistir a hora que quiserem, quantas vezes quiserem. Então é muito interessante. Então, isso há 2 anos a gente fez um clube. eh, foi uma, Foi muito bacana, muita gente começou a pintar. Teve muita gente que aprendeu a pintar do zero e outras pessoas melhoraram, aprimoraram ainda mais. No comecinho desse ano, então eu tive a ideia de fazer um clube um pouquinho mais elaborado, justamente para algumas pessoas que têm já um pouco mais de conhecimento de tinta, de pincel. Então, nesse curso, nesse Clube Master, eu dou algumas aulas um pouco mais elaboradas, com um pouquinho mais de sombra, o desenho um pouquinho mais rico em detalhes. Então, também é a cada 15 dias, funciona no mesmo formato. A cada 15 dias eu dou uma aula. Normalmente a aula tem 1h30, 1 hora, duas, de 1 hora a 2, nunca menos de 1 hora. Depende do tipo de trabalho que eu estou fazendo, tá bom? E depois essas aulas ficam lá, vocês conseguem entrar num grupo de WhatsApp e aí conversar entre si e também comigo, tá bom? Então, deixa eu seguir mais um pouquinho. A Gilda está falando que o bom é fazer os dois. Exatamente. Bem lembrado, Gilda, obrigada. Quem entra no Clube Master tem automaticamente acesso ao primeiro clube, tá bom? Então, é muito mais rico. O pessoal que faz aula comigo, que entrou nos clubes, a própria Gilda que está falando aqui, a amiga dela, a Vânia, o pessoal melhora muito no trabalho.
Eu fico muito alegre em fazer esse clube, porque me dá muita satisfação, porque todo mundo melhora muito o trabalho, inclusive as minhas alunas presenciais que estão aqui. O pessoal às vezes faz aula comigo presencial, mas também faz o clube, porque é uma hora que vocês param, que vocês estão ali prestando atenção, dá para aumentar, eh, dá para voltar. Tati, para você entrar no grupo, a gente acho que está com. Pode chamar a gente por direct, a Thalita, alguém te atende, tá bom? As vagas estão abertas, gente, só até o dia 24. Depois a gente fecha, essas vagas, porque como eu coordeno todo o grupo, eu tenho a Thalita que me ajuda com os cursos online e ela orienta o pessoal na parte de entrar no Hotmart, parte de computação, a parte tecnológica. E eu coordeno essa parte artística. Então, eu não consigo deixar sempre as vendas abertas, porque eu preciso ter um pouquinho de controle de quantas pessoas eu estou dando aula, para quem que eu estou dando aula. Mas é muito gostoso para mim dar aula e perceber o quanto as pessoas estão melhorando. Ó, a Simone está falando que é uma terapia, a a a Gilda também está falando que ama o clube. Eu sou suspeita, mas eu gosto muito. Porque é o que eu falei, não tem ninguém que faça o clube que não aprenda a pintar do zero ou então melhore muito. É um projeto que eu comecei acreditando muito e agora cada vez mais eu me dedico bastante tempo a esse projeto. Gente, eu vou agora usar o 58, o vermelho e esses três tons, ó. Eu tinha colocado água porque minha tinta tá dura, por isso que ela espirrou. Mas, ó, é só pegar aqui e misturar. Eu indico também no clube os materiais, indico o fornecedor de peça, tá? É bem, é bem rico. Eu vou devolver um pouco, gente, porque veio muito aguado. Eu me distraí falando e não misturei a tinta. Ó, vou misturar bem. Eu vou usar esse laranja para fazer uma base. E depois eu vou sombrear com o 57. É um vermelho coral muito bonito. Essas tintas, elas não estragam. Vocês viram que ela estava meio aguada? Porque deve ser uma tinta que eu não uso muito. Ela estava aí, ela ficou seca. Na hora que eu sentei aqui para organizar meu material, eu coloquei um pouquinho de água para ela ir amolecendo. Mas elas não estragam, tá? A gente pode usar meio que para sempre. É muito raro uma tinta estragar. Eu sempre recomendo para as minhas alunas que quando tiver que hidratar a, a tinta, coloque água filtrada, para evitar que às vezes embolore, tá bom? Oi, Rose. Então as tintas têm uma duração muito grande. Hoje mesmo a gente estava teve aula, né, do Clube Master, e eu estava explicando sobre isso. Acho que uma única tinta que eu usei da Meiko que teve um problema que foi uma cera. Hoje, aliás, a gente teve uma aula muito legal do clube, de um prato que ficou muito bonito, uma técnica diferente. Ó, agora eu vou usar um pincel um pouquinho maior, tá? Oi, Roseli. O número do EZ laranja é 58. Então, vou usar 58. Eu sempre faço esse esqueminho, ó. Um claro, um escuro e depois um mais escuro ainda. Então, anotem aí, 58, 57 e 55. E aí, gente, o tamanho do pincel. As pessoas sempre me perguntam como que a gente sabe o tipo de pincel que a gente usa para pintar. Às vezes, o pincel facilita muito e às vezes ele pode atrapalhar. Então, também durante as aulas eu vou orientando
como como a gente escolhe os pincéis. Ó, o prato que a gente fez, eu até postei aí alguns dias. Esse foi o projeto de hoje do Clube Master. Nessa aula eu expliquei sobre a cera, esse produto aqui que derrete no forno. Eu achei que ele ficou muito bonito. A queima 1000 graus que você falou, que a peça foi feita antes, tem maiólica. Não, não, eu praticamente não uso maiólica, Érica. A peça foi modelada e queimada a 980 mil graus. Ela já veio pronta da fábrica. Eu não faço cerâmica aqui. Depois que ela chegou, eu risquei e estou trabalhando nela. Não usei maiólica em nenhum momento. Então, ó, gente, pincel. Eu sempre vou orientando as alunas que tipo de pincel usar. Aqui, ó, para fazer essas pétalas, eu acho que o redondinho é o ideal porque ele dá esse movimento aqui, ó, que eu quero fazer. Quero que fique bem, ó, eu sigo bem o desenho da pétala. Se eu tiver com um pincel chato, eu não consigo fazer esse movimento de uma forma tão simples. Então, essa é a forma que eu acho que fica mais interessante, ó. Eu já vou fazendo a sombra ao mesmo tempo. Então, peguei a tinta aqui com o cantinho. Isso é um truque também que eu sempre explico para as minhas alunas. A forma que a gente pega a tinta e a forma que está aqui na paleta é a forma que vai estar na pintura. Então, a gente tem que sempre prestar atenção. Ó, tá vendo o movimento? A gente vai seguindo aqui, afunda a mão e puxa para cima. O, o tipo de tinta ideal para isso é o EZ. A quantidade de água eu também sempre oriento. Esse verde do carimbo é o EZ. Exato. Oi, Samantha, mais uma aluna do meu clube. Esse é o 71, que agora é o meu queridinho. Tinha saído de linha, agora voltou. Então, ó, gente. Então, com o 58, a gente vai fazendo, vai deixando essa marca da pétala, essa dobra. Esse é um laranja bem vibrante. Então, eu vou fazendo pétala por pétala. A gente, quando enxerga uma peça pronta, principalmente para quem não sabe pintar, não tem conhecimento da técnica, a impressão é que é super difícil. E a minha ideia sempre nas aulas é passar o passo a passo para vocês, tá? Como eu começo, os acabamentos, realmente o passo a passo. Compartilhar essas informações, eu acho que é o objetivo do professor, né? Eu vou sempre explicando. Depois, no fim da aula, vocês vão ver. A hora que a gente enxerga o projeto, a impressão é que é sempre mais difícil do que ele realmente é. Ó, eu vou aproveitar usar um pouquinho do. Agora eu vou usar o EZ57, que é o coral. Então, vou usar o 57, continuo usando no cantinho do pincel, ó, só para fazer uma sombra. Ó. Então, de novo, é muito importante a forma que a gente pega a tinta. Faz muita diferença. Se eu pegar tinta no pincel inteiro, eu tenho uma pincelada dura, grosseira. Então, eu sempre oriento, ó, pegando bem de leve. Escolhe um pincel que vocês se sintam bem para trabalhar. Um pincel macio, né? Estão vendo que o meu pincel, não sei se dá para ver no vídeo, mas ele é bem macio. Ó, afunda bem a mão, puxa um pouquinho para acabar a pincelada bem suave. Esses truquezinhos são importantes vocês aprenderem. Precisa de forno sempre para essa técnica. Mas normalmente tem ateliês que queimam para fora, tá? Não é que isso seja um impeditivo para vocês pintarem, não. Aliás, a maioria das pessoas não tem forno. Então, nos ateliês normalmente fazem
queimas para fora. Passando vermelho... Não, Elaine, uma boa pergunta que você fez. Ó, tem muita gente que me fala, mas se eu estou fazendo vermelho, eu vou cobrir o laranja? Justamente por isso que eu uso o EZ. Essa tinta, ela tem uma transparência, tá? Por isso que o nome dela, inclusive, é isso, ó, é stroke, que é pincelada. Então, ela tem uma transparência muito bonita. Então, eu vou usar o vermelho em cima do laranja, eu vou ficar com um vermelho, com um fundo de alaranjado. É isso que dá uma cara mais bonita, senão ele fica muito duro, tá? Ele fica muito chapado. Para alguns tipos de desenhos, para esses desenhos mais florais e mais delicados, eu sempre uso essa técnica de sobreposição, tá? E não cobre, ó. Tá vendo? Ele tem um avermelhado, mas tem uma luz, tá vendo? Essa luz eu estou conseguindo com o laranja. Stroke and Coat são essas tintas. Tati, Stroke and Coat é SC. São tintas para fazer fundo. Eu vou pedir para o Juan mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Tem muita gente que tem essa dúvida, muita gente. Quando eu uso SC, quando eu uso EZ. SC é Stroke and Coat, EZ é o Stroke, tá? Qual é a diferença? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, eu sempre tenho uma parede de prato que eu produzo, à medida do possível eu vou trocando. Essa aqui foi a última. Então aqui, ó, aqui dá bem para explicar para vocês. Estão vendo que em alguns pontos dos pratos, olha, o fundo desse sol, ó, ele é bem fechado. Aqui, esses quadradinhos são bem fechados. Essas voltas são bem fechadas. Aqui, essa mandala bem fechada. Quando eu vou trabalhar com cores bem fechadas e bem marcadas, ó, aliás, sem marca, desculpe. Então, quando é bem fechado, ó, esse aqui dá para ver muito bem, ó, nessa mandala aqui. Eu não queria mancha, eu queria que ficasse muito fechado. Aí eu uso o SC, o Stroke and Coat, porque ele tem uma camada, ele fecha muito o meu trabalho. Quando eu quero uma transparência, ó, aqui o rosto do meu sol, as flores, essas florzinhas bem delicadas, e aí eu quero que a pincelada apareça, eu quero que a sombra apareça, eu quero conseguir fazer esse escuro e claro, ó, tá vendo aqui que bonita essa sombra que eu consegui fazer por fora do sol? Isso tudo eu consigo com EZ, tá? Então, essa é a diferença. O SC a gente faz para fundos, para superfícies chapadas, e o EZ a gente faz para sombra, para pincelada. Tudo isso também a gente passa no curso, tá? Porque é uma dificuldade de muita gente. Foi até bom a sua pergunta, porque muita gente não sabe direito como usar. Então é isso, ó. Aqui, se eu fosse fazer um fundo nesse prato, eu usaria uma cor, escolheria uma cor e faria com um SC, tá? Com uma técnica que eu uso de gota, a gente chama de gota. Se é mais sólida, EZ é mais transparente. Exatamente. E o SC, ele tem esmalte, então não precisa esmaltar, e o EZ é bem transparente. Eu sempre faço uma colinha para as minhas alunas. Eu sempre explico assim, ó, o EZ, ele só colore, ele tem cor, ele dá essa transparência, essa pintura. Nos italianos a gente usa muito o EZ na parte da pintura. E aí ele não tem esmalte, ele não tem brilho. O SC ele já tem brilho. Então a gente pode fazer o prato e não precisa necessariamente esmaltar sobre o SC, tá bom? Passo sim, Samantha. Samantha está pedindo para passar o desenho. Depois eu passo para vocês. Ó, então, e aí se eu quiser ainda mais uma sombra, ó,
Posso também usar o marrom. Esse aqui é o EZ10, tá? Ou a cor mais escura, que é o 55, que eu separei para fazer o, o transfer. Exato, Cristina. No EZ a gente tem que esmaltar, no SC não precisa esmaltar. Então, se eu estiver fazendo uma peça todinha com SC, não tem necessidade de esmaltar, tá bom? Ó, vou até fazer uma sombrinha aqui para vocês. O meu 55 aconteceu a mesma coisa, ele estava seco, aí eu pus um pouquinho de água. Ó, agora eu vou misturar. Gente, aqui, para quem é novato, eu uso um azulejo, tá? Cada professora, cada ateliê tem uma técnica, uma forma de pintar. Obviamente eu passo sempre a que eu acredito que é a melhor e a que eu uso aqui no dia a dia. Então eu sempre uso um azulejo, tá? Ou um vidro, isso aqui é um vidro, onde eu consiga misturar bem as minhas tintas, espatular, ver se elas estão no ponto, ver se tem algum gruminho. E aqui é papel, ó, papel toalha, tá? E eu sempre mantenho esse papel limpinho. Senão a gente começa a usar o papel muito molhado, eu não consigo enxugar o meu pincel. Então, ó, o papel serve para tirar o excesso de água, e aí eu consigo aqui, ó, com nessa superfície aqui lisa, eu consigo ir acertando o que eu quero, a quantidade que eu quero de tinta. Ó, vou dar só uma sombreadinha de nada com esse vermelho, pode ser que nem aparente muito no vídeo. Depois que queima, é o que eu explico sempre para as minhas alunas. Depois que queima, a gente percebe que tem um relevo, uma sombra mais bonita, e às vezes a gente nem entende como que aconteceu isso. E normalmente é por conta da sobreposição das tintas, tá? Então, repararam que eu fui aumentando a intensidade da cor, ó, usei laranja, depois vermelho, depois esse tom um pouquinho mais amarronzado, tá? Esse aqui é um vermelho, ele chama verão índio, mas ele é um amarronzado. E ainda, se eu quiser deixar mais escuro, eu posso pegar uma pontinha de marrom, misturar no meu 55 e fazer mais uma sombra, ó. Também fica bem bonito, ó. Oi, Fátima, boa noite. A Fátima acho que estava ontem na live, também falou que nunca tinha entrado no ateliê, não conhecia o trabalho do ateliê. Bem-vinda. Ó, estão vendo? Gilda, a Gilda está perguntando se vale a pena vir na Contato. Eu acho que sempre vale, mas eu não sei ainda, não me inteirei da feira. Vou seguir fazendo as outras. Depois eu vou ter mais algumas informações, eu passo para vocês no clube, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa. Vou usar uma base com o laranja. Paula, se você usar SC de fundo e EZ nos desenhos, você passa depois o esmalte com brilho ou acetinado? Eu passo com, se eu quiser que a peça fique brilhante, eu passo com brilho. Eu quase nunca uso esmalte acetinado, Fiorella. Aí eu, para não ficar desviando, eu passo em tudo, porque não tem problema eu passar esmalte sobre o SC. Não estraga. É, lembra um pouquinho uma aquarela, né? Ó. É importante fazer a sombra, deixar o meinho um pouquinho mais claro. Esse clarinho que fica aqui, quando ele queima, ele fica bonito, ele dá uma luz. E aí ele já meio que sai automático.
Então, eu vou fazer a mesma sequência, ó, vermelho. Então, reparando que eu abro bem o pincel para entrar tinta, ó. Essa combinação é uma combinação que fica muito bonita. Vocês sempre não tem erro fazendo essa combinação. Eu sempre explico para as minhas alunas, tanto as presenciais quanto do clube. Às vezes, quando a gente está começando, não tem muita experiência com cor e com contraste, segue uma que já está certa. Eu sempre passo no clube a, a- os contrastes que eu uso e que ficam bons. E que, assim, eu já testei e que deu certo. É, qual transparente eu uso? Só, Márcia, o da Meiko. É o S2101. Para mim é o melhor transparente que tem no mercado. Ele vende de embalagem pequena e até o de 5 litros, acho que é 4 litros e 300 ml, eu acho. É o galão da Meiko. Essas cores são delicadas, né? E fazendo dessa forma mais aguado, fica bem bonito também, ó. Então, vocês repararam que eu usei só esse pincel para fazer as flores? Tanto faz, Márcia, sobre EZ ou sobre SC, tanto faz. Quando você quer, como a Fiorella perguntou, quando você quer esmalte brilhante, eu uso esse S2101. Quando eu quero acetinado, eu não vou me lembrar agora o código da tinta, mas é uma tinta, um esmalte acetinado. Faço duas vezes do mesmo jeito. As cores, ó, 55, eu vou pedir para o Juan anotar, mas a gente pode colocar assim, ó. Esse é uma, ó, vai ficando bonito. Depois, gente, para quem entrou agora, deve ficar, às vezes eu olho no outro telefone aqui, fica esquisito que tem esse branco, ó. Eu vou explicar para vocês como a gente coloca aqui, e aqui a gente vai fazer carimbo, tá? Não é que vai ficar branco, não. É que eu quero usar explicar outras técnicas para vocês. Eu vou misturando, limpando um pouquinho o meu pincel e hidratando, tá? O mais importante, a hora que vocês reparam que eu ponho só a minha mão da tela, é que eu estou molhando um pouquinho o pincel aqui no copo, ó, e é para meio que para hidratar, senão a tinta começa a ficar muito seca. O ponto de água do pincel é importante, muito importante. Normalmente a gente usa no começo a tinta mais aguada e a gente, depende da sombra que a gente vai fazer, aí eu uso com um pouquinho menos de água. Então é importante, ó, mas aqui eu só coloco um pouquinho a ponta e tiro o excesso. É, Luciana, como eu limpo os pincéis? Isso aí sempre todo mundo me pergunta. E eu sou aquela pintora que eu não tenho muita técnica para limpar pincel, não. Eu explico sempre para as minhas alunas que é só tirar a, a tinta, né? O excesso de tinta, tirar a cor que a gente está usando com água no copo. Depende da tinta, eu explico para lavar com água corrente. Se é uma tinta que tem algum vidrinho, se tem uma textura, eu falo para lavar em água corrente, para a gente não ficar misturando no material. Mas eu não lavo com
nem com nenhum produto, nem com detergente, não coloco nenhuma resina para fechar, não acho que precisa, tá? Nunca usei. Então eu só falo para guardar, lavar bem e o que é importante que eu ensino sempre para as minhas alunas. Ó, esse pincel, por exemplo, é um pincel que eu uso para fazer friso no torno. Quem me acompanha já deve ter visto eu fazer. Então ele é bem fininho, ó, é um pincel super especial. Ele é caro, é difícil de achar, então eu tenho muito carinho por ele. O que que eu faço? Eu lavo, ó, eu tiro toda a cor, tanto é que os meus pincéis, eles estão todos guardadinhos sem excesso de tinta. Isso sim eu acho que é importante. Tira um pouquinho do excesso, ó, e para secar eu já deixo o pincel no formato que é. Porque não adianta você ficar passando um monte de resina e deixar ele de qualquer jeito. Então, ó, esse aqui, ó, eu já acerto a ponta e ele fica como um facãozinho. Esse pincel é especial, então tomo muito cuidado. Um pincel que é pegar um outro, ó, pincel de esmalte. Esse aqui é um pincel que eu uso de esmalte. Então eu lavo, tiro o excesso, principalmente no de esmalte, viu, gente? E aí vocês guardem com ele fechadinho, ó. Não deixa ele aberto, deixa ele fechadinho. Além de da próxima vez que vocês forem usar, ele estiver no jeito certo, vocês vão, ele vai durar muito mais tempo, tá? Então não se preocupem tanto com a limpeza, e sim com o jeito que vocês guardam. Ó, vou mostrar o último para vocês. Ó, esse aqui é um outro chanfradinho. Então também eu lavo e depois arrumo a pontinha dele, tá? A gente tem uma variedade enorme, eu tenho uma variedade enorme de pincel. Eu sempre gosto de ir mostrando, que tem muita gente que tem dificuldade em quando usar um pincel, quando usar outro, tá? Ao longo das aulas eu sempre vou explicando. Ó, para esse aqui eu estou usando esse 425/16, que é um ótimo. Eu gosto muito desses pincéis da Condor, pelo valor deles. Inclusive o filete dele é muito bom, ó. Repararam que eu estou deixando o miolinho para fazer depois, né? Que eu vou escolher se eu vou fazer com verde, se eu vou fazer com marronzinho, ó. Então esse laranja é um laranja que ele fica muito bonito para flor. Às vezes a gente usa para frutas também. Então é uma tinta. Quando as alunas entram aqui no ateliê, eu sempre dou ou para quem é do clube, eu sempre dou uma listinha de, de tintas que são meio que básicas, tá? Como se fosse um kit básico de início, porque eu misturo muito as cores. Então, quinta-feira, a gente fez ontem, a gente fez uns cogumelos, e aí eu me ensinei como que a gente faz vários tons de cinza. Então, não precisa comprar uma infinidade de cor. Então, por exemplo, essas três cores aqui, podem fazer um universo de tons. Desses três, dá para fazer centenas, que a gente vai misturando. É tudo é, uma questão de como a gente mistura. Essas tintas elas são miscíveis entre si. Então, vocês podem clarear, pode escurecer. Às vezes o verde a gente não consegue com azul e amarelo, mas por conta da queima. Mas a gente clareia, a gente escurece, colocando preto, colocando branco. Então não precisa ter muitas cores. Se eu não me engano, o kitzinho que eu passo, acho que tem 12 cores. Já é mais do que o suficiente, mais do que o suficiente. Dá vontade de pintar, né, Fiorella? É verdade. Vocês sabem que essa semana eu tive uma semana intensa de aulas e de lives. A gente juntou as lives, juntou o evento e todas as aulas presenciais. E mesmo assim, agora de tarde, entre uma aula e outra, eu estava pintando um outro prato meu só para distrair.
É muito gostoso pintar, muito gostoso. Fiorella, pega suas tintas depois e pinta o seu vaso. A Fiorella é minha aluna presencial e ela está fazendo um vaso. Ó, então, 3 tons, olha como ficou bonito. Eu vou passar o risco para vocês. Na segunda-feira eu passo no grupo, tá, gente? Eu vou passar direitinho e aí eu passo para a Thalita, que passa para vocês na segunda. Então, eu vou fazer o miolo. Eu acho que eu vou fazer esse miolo meio esverdeado. E aí, verde com marrom, que eu acho que vai dar um contraste bonito. Essas flores eu peguei de um papel importado. Eu uso muita referência, eu uso do Pinterest e tenho muito livro também. Então, esse aqui, se eu não me engano, eu peguei do Pinterest, mas eu não faço as mesmas cores, eu normalmente modifico. Ó, então aqui, como eu falei para vocês, eu deixei a tinta entrar de propósito e eu não vou limpar com o lápis borracha. O que eu vou fazer? Eu dou um aguadinho com a ponta do pincel. Eu acho que fica muito mais interessante do que a gente tirar tudo com o lápis borracha, ó, porque aí já fica meio que uma sombra, já ajuda muito o meu trabalho. Então, assim ele ficou sem nexo, mas eu já peguei um pouquinho do fundo e trabalhei essa cor. Então, o que eu vou fazer? Com verde. Tá bonito, né, Cris? Depois que eu colocar o transfer, vai ficar mais bonito ainda. Ó, vou pôr o verde. Ó. Sempre gosto de. Pode me mandar número de pincéis para flores, frutas. Já tenho minha idade 87. Puxa, deve ser Rose. Parabéns, com 87 você está pintando, que beleza. Eu falo sempre às minhas alunas que eu espero. A minha mãe tem 93 e eu falo que eu sempre espero chegar na idade dela pintando e dando aula. Que bom. Eu posso passar sim, mas anota esse código aqui. Esses pincéis são muito bons. 425 é o código da Condor. Então, se eu não me engano, começa no 2 e vai até o 18. Então, é 2, 4, 6, 8. Todos eles são bons. E são pincéis que são mais em conta. Ó. Então, esse é o 16, para você ter uma ideia, e esse é o 6. Então, pode comprar esse aqui, que você não vai se arrepender. Então, vamos fazer o miolinho. Ó. Quando eu dou aula para o clube, eu sempre explico para as alunas que a ideia não é fazer ao mesmo tempo, é assistir a aula, entender a técnica, depois voltar. Até por isso que a gente não tira mais as lives do Stories, do, do, do feed, mesmo para quem não é minha aluna, nem do clube, nem presencial, conseguir assistir. Tá? Então, o ideal é vocês assistirem, pegarem a técnica e depois fazer. Na aula, nas lives, eu dou uma acelerada, porque senão a live fica cansativa. Tá? Eu faria esse prato um pouco mais devagar, né? Curtindo um pouquinho mais, mas na live eu dou uma acelerada para não ficar monótono, né? Nem cansativo para vocês. Então, ó, assistam a aula, depois peguem o material, separem e faça como a Fiorella falou, vai pintar no fim de semana. Eu acho que é o melhor jeito para a gente melhorar o trabalho da gente. Ó, então, a gente já conseguiu fazer o sombreado. Aqui, para a parte do verde, o que eu gosto de fazer? Deixar um pouquinho mais intenso, ó, eu vou misturar e aí eu misturo na ponta do pincel ou eu faço uma cor. Como eu quero explicar para vocês como a gente faz uma outra cor, ó. Esse aqui é o 71, que é uma cor que eu uso bastante. Ele já é escuro, é um verde bem bonito, mas eu quero escurecer ainda mais. Deixa eu colocar aqui,
ficar mais claro para vocês a explicação. Então, ó, peguei aqui o verde, mas eu quero um mais escuro e eu não tenho. O que que eu faço? Eu pego um pouquinho do verde, pegar só um pouquinho para não estragar a tinta. Essas tintas todas depois são recolhidas e guardadas nas embalagens, tá? A gente abre e guarda. Ó, depois a gente pega, eu quero fazer um mais escuro, eu pego uma pontinha de nada de marrom. Não misturem muito, porque as cores do marrom, o preto são muito fortes. Ó, e aí eu vou fazer um tom, vou olhando visualmente mesmo. Ó, vou fazer um verde mais queimado. Então, eu não preciso ter mais uma cor. Eu consigo fazer uma misturinha. Ó, às vezes no vídeo vocês não estão conseguindo enxergar, mas formou já um degrau de cor, tá? Aqui eu tenho um verde musgo e aqui eu tenho um verde musgo bem escuro. E aí eu poderia ir fazendo outra cor aqui, poderia ir escurecendo. Para mim, para o que eu quero aqui já tá bom, até porque eu não quero que fique muito escuro, eu quero que fique suave mesmo. Isso também é interessante vocês entenderem. Eu sempre também explico. A gente precisa saber qual é a proposta de cada projeto. Esse aqui, por exemplo, é um projeto que eu quero que fique delicado, que fique suave, foi o que eu escolhi para a aula de hoje. Então, aí eu começo a trabalhar em função das cores, do pincel, de acordo com o que eu quero passar para aquela peça, tá? E a gente, então, tem que olhar sempre o geral e esse prato tem que fazer sentido. Então, eu não quero fazer uma coisa muito forte, porque eu já vou usar o transfer que é forte e vou usar o carimbo que é um pouco mais suave. Então, eu não quero um amarelão, tá vendo? Eu não usei amarelo, não usei um verde-limão, porque a ideia é que ele fique suave, tá? O risco sai sim, Fátima. É por isso que a gente não se preocupa com o lápis, desde que seja um lápis próprio para cerâmica. Por isso que eu falo que eu gosto de aula online, porque ao vivo e online tem coisas que a gente esquece de falar. Ó, esse lápis é o lápis que a gente usa para riscar, é o Evolution HB, tá? Luciana, quanto eu poria esse prato para. Olha, eu não vendo as minhas peças. Primeiro, porque eu não tenho tempo. Algumas aqui, às vezes, eu faço algumas vendas, mas não é o meu foco a venda. Pelo menos não por enquanto. Por um bom tempo eu fazia bastante para vender, hoje em dia eu me dedico aos cursos. Mas também o preço de venda depende muito de onde você está, do tempo de trabalho que você tem. Então, não saberia te falar sem correr o risco de falar besteira. Mas, a grosso modo, só para você não ficar sem resposta, a gente normalmente multiplica o que a gente gastou por 3, tá? Então, se eu gastei R$ 100, o prato vai custar 300. Se eu gastei 200, vai custar 600. Se você estiver num lugar que dê conta desse valor, você consegue vender por isso. Senão, você consegue abaixar um pouco. Tem que ter um certo jogo de cintura para fazer preço. As minhas alunas que estão assistindo devem estar pensando que assim, não sou eu que faço o preço das minhas peças, eventualmente, quando eu vou vender. É sempre a minha secretária, porque eu sou ruim de preço. Ó, então estou usando um pouquinho de marrom só para. Opa! Fui virar o prato, me desconectei. Ó, depois eu apago. Eu sempre faço no tronquinho, ó, próximo do tronco. Eu escureço um pouco. Aqui também, ó, perto da flor. Ué, faz tempo? Repetiram? Alguém falou? Mas vê se tem mais alguém falando. Hã? Gente, tá sem som? A Naira falou que estava sem som.
Vejam se tá todo mundo sem som. Não sei se é o microfone que eu desliguei sem querer. Enquanto isso, eu vou parar e esperar, tá? Gente, continua sem som? Voltou, né? Então tá, vamos lá. Enquanto o Juan estava vendo, eu apaguei o meu borradinho aqui. O ideal, gente, é esperar um pouquinho mais para apagar, tá? Eu só apaguei aqui enquanto esperava e também para quem entrar na aula não achar que o prato tá borrado. Ó, então eu fiz esse escurinho perto dos cabinhos e perto das flores. Ele dá um acabamento mais bonito, ó. Tô pintando bem suave esse prato, tá? Ó, tô inventando agora. A gente vai aprendendo com o tempo a ter essa leveza, ó, bem suave. Então, mas sempre próximo dos cabinhos eu escureço, sempre, ó, e próximo dos tronquinhos. Voltou o som, né? Gente, se alguém tiver dúvidas, ó. Então, aqui eu fiz essa misturinha. Posso depois fazer um pouquinho de filete ou não. Eu acho que eu não vou fazer, porque eu quero que fique com essa cara de aquarelado mesmo. Algumas peças têm filetes, outras não. Depende de cada projeto também. É aquilo que eu estava falando para vocês, depende do que eu quero passar. Agora, uma coisa que eu sempre faço, quem me acompanha sabe, é aquela projeção fora dos desenhos, seja de um italiano, seja de floral. Alguns eu não faço. Por exemplo, o cogumelo que eu fiz ontem, eu não fiz porque eu achei que não fazia sentido, mas a maioria eu faço. Quem me acompanha vê essa projeção em quase todo o trabalho. E aí eu vou mostrar para vocês agora, porque muita gente me manda mensagem falando que cor que é a projeção. E aí eu falo, gente, é uma cor de nada, porque é feito justamente essa hora, a hora que a minha paleta tá meio suja, aí eu pego aqui, sempre com um pincel não muito grande, ó, eu vou pegando aqui um pouquinho de cada tinta, mas é bem pouco. E aqui no meio, ó, de tudo, a gente já vai limpando a paletinha, ó. No meio de tudo, eu faço uma tinta bem aguada, ó, e eu vou olhando, vou cuidando para que fique uma cor neutra. Estou enxergando que está muito verde, eu ponho um pouco de vermelho. Normalmente eu uso as cores mais escuras, porque fica mais fácil para eu fazer essa sombra. E a sombra não pode ser escura, então o que que eu faço? Eu vou pegando e vou colocando água, ó. Eu vou tirando essa cor, tá vendo? Aqui tem uma pocinha d'água. Só corante. Só estou usando corante. Ó, faço essa cor e faço essa com o pincel, sempre com o pincelzinho redondo, eu faço essa projeção. Para mim, eu vou até explicar, ó. Reparem assim, sem a sombra, depois eu volto e mostro de novo com a sombra, para vocês verem como vai ficar bonito. Gente, vai ter acabamento esse prato, hein? Não tá? Eu fico olhando aqui no meu outro telefone, fica tão sem sentido, né? Então eu vou acabar.
Então, ó, eu vou fazer todo a sombra e vocês vão ver como fica bem mais interessante. Eu acho que integra o desenho, integra as cores, eu gosto muito. Eu faço isso desde que eu pinto faiança, porcelana, é uma técnica que eu usava na faiança e eu trouxe para o baixo esmalte. Nessa hora da aula, eu sempre falo e lembro que eu aprendi com uma minha primeira professora de faiança, que foi a Diana Amaral. Às vezes ela está aqui nos assistindo, algumas lives ela está aqui assistindo. E aí eu aprendi com ela essa projeção na faiança, achava que ficava muito lindo, dava uma cara diferente. E então aí eu uso até hoje em todas as minhas peças. Ó, então eu vou. E aí, gente, não tem onde fazer, não tem uma regra. Eu vou fazendo aonde eu acho que está faltando, onde está faltando um pouco de desenho, onde a sombra pode, ó, mas eu não faço em tudo, faço só em alguns, ó, que nem aqui, eu faço bem pouquinho, é bem suave, gente, ele quase não aparece. Outra coisa, eu só estou usando esmalte. Alguém me perguntou, a sombra também é sempre com esmalte. Ó, existe uma técnica no baixo que quebra muito o galho da gente que dá aula e também de vocês quando estão na dúvida se a peça tá boa ou não. Ó, a gente pega um spray com água e dá uma espirradinha com cuidado, para ver como vai ficar quando queima. Ó, como fica mais intenso. Ah, você fez aula com ela, Rose? Ela é muito boa, né? Eu sempre falo que eu sempre falo com muito orgulho que eu fui aluna dela um tempão. E às vezes ela aparece aqui, eu fico muito feliz. Ela é muito craque. Eu acho que assim, a gente da pintura tem que juntar algumas coisas. Tem que juntar conhecimento da técnica, conhecimento do que a gente está fazendo, mas também a gente tem que ter bom senso e bom gosto na escolha das cores. E eu acho que ela consegue ter tudo isso. Puxa, Silva do Ciné. Você sabe que os esmaltes, os pincéis, eu não uso da Condor, eu uso só o Meiko mesmo. Porque eu uso muito esmalte e aí eu preciso de um pincel que, que dure muito. Esse aqui, ó, a Adriana está falando que é aluna da Lígia. Conheci também a Lígia, conheço, né? Ela também é muito boa. Ó, esse aqui é um importado que alguém trouxe, já caiu a marca. Mas eu gosto do da Duncan, é o CB 408, eu acho. É gostoso lembrar das professoras, né, gente? Eu espero que quando eu ficar mais velhinha, as minhas alunas também lembrem de mim de uma forma carinhosa, do jeito que a gente lembra das professoras. É, até porque a gente faz amigas, né? Eu tenho muitas amigas aqui no ateliê. Gente, eu tô olhando aqui, olhando no vídeo, e eu achei que tá faltando ainda um acabamento de filete, então eu vou fazer rapidamente, ó. E aí eu aproveito e mostro para vocês como eu faço o, o filete. Hoje eu faço com a Andrea. Que bacana, Adriana. Gostoso saber que você está aqui também aprendendo um pouco. Ó, então anotem aí, 422,00. Você sabe que a Andrea Cosentino, eu dei aula para a mãe dela, para a Leda. Olha como eu estou ficando velhinha. Dei aula para a mãe da Andrea. Uma pessoa muito querida, a Leda Prata. Ó, gente, então vou fazer o filete só para dar um acabamentinho, ó. Pouquinho, só porque eu olhei e achei que está faltando, ó. Então eu uso 422,00. Anotem aí, esse filete é muito bom da Condor. E de novo, o preço deles é ok, porque alguns pincéis são bem caros, são bons, mas caros. Ó. Então também não preciso fazer em tudo, tá? Eu decidi agora que ia fazer o filete. Na verdade, eu achei que não precisasse, mas
Eu achei que faz falta um acabamentinho, ó. Não precisa fazer em tudo, só em alguns detalhes. Gostei da sua pulseira, nunca reparei. A minha Paula é de uma amiga minha que faz essas pulseiras. Ó, então, estou usando 55. Não vou fazer em volta de tudo que corre o risco de ficar pesado. Dona Paula, você tá velha. É, né, Sandra? Sandra é minha aluna há um tempão. Tô ficando velha, né, Sandra? Cabelo branco, olha lá, vai fazer o quê? Mas a gente ainda tá bem, tá trabalhando, tá feliz, é isso que importa. A Sandra também é uma aluna muito querida, sumida, mas muito querida. Ó, gente, então, filetinho bem solto, só para não dizer que não fiz acabamento. Ó. O contato da minha amiga que faz a pulseira é Clama Design. Clama Design Joias. Depois eu coloco. Ela é minha amiga de faculdade, muito querida. Ela faz a pulseira que vocês quiserem. Clama Design Joias. Eu acho que é isso. Design Joias. É engraçado como a internet é uma loucura, né? A gente, aqui no ateliê, a gente passa endereço de tudo. Outro dia alguém falou que parece aquelas páginas amarelas antigas. A gente tem sempre contato de uma cozinheira boa, uma loja de roupa boa. Exatamente, ó. Clama Design. Ah, a Thalita tá me ajudando aqui. Exato, Fiorella, experiente. Boa, obrigada, Thalita. Entre em contato com ela, ela tem um Instagram também bem legal. Que cor é, ou deve ser o Guita, perguntou que cor que é. Essa daqui é 55, tá? O Guita deve ser o do Chile ou de Buenos Aires. Sou descendente de italiano, sim, Rose. Ó, então a gente vai fazer o filete e agora a gente vai fazer o, o transfer. Estão vendo? Então não é toda a volta, tá? Ó como fica diferente. Por questões. Elaine, a Thalita marcou a- o Juan vai fixar a pulseira. Vou mostrar de novo, gente. Fazer uma, ó. Na verdade, todas essa daqui também é dela. Essa daqui não. Essa é presente das minhas alunas. Mas essa de Paula, realmente, eu pus no braço, nunca mais tirei. Ó, então foi só um filete meio grossinho, tá? Esqueci esse aqui. Ó, eu, se estivesse fazendo isso, esse prato, e provavelmente ainda vou fazer isso, é, eu ainda mexeria em mais algumas coisas, tá? Mas porque a gente está na live, eu vou parar por aqui e vou fazer essa outra parte. Quando esse prato estiver pronto, eu vou esmaltar e queimar. Eu sempre posto aqui. Tudo que eu faço nas lives, eu posto aqui, tá bom? Vamos dar o acabamento, porque eu tô ficando incomodada de olhar pro vídeo e ver esse buraco. Ó,
Então, a gente vai usar o transfer e o carimbo. O que que eu vou fazer primeiro? Vamos lá. Ó, aqui entrou um pouquinho, eu vou apagar. Gente, a gente sempre apaga com o lápis borracha ou outra diquinha que eu dou para as minhas alunas é sempre deixar essa pontinha de borracha no lápis e aí fica prático a gente apagar, tá? É, ó, então, vamos fazer primeiro esse, depois eu vou fazer o carimbo, que é uma delícia. Vocês vão ver como é gostoso. Ó, então eu vou marcar aqui. Não se preocupem, porque o lápis vai sair. Eu já cortei antes, tá? Poderia ter cortado aqui, mas eu quis deixar para mostrar para vocês. Como que eu uso o, o transfer? Ficou melhor com o filete, né, Adriana? Tá entrando mais uma outra aluna do clube. Hoje tem bastante gente do clube aqui, porque é sexta-feira, né? É que o acabamento faz grande diferença, né, Adriana? Ó, então eu vou pegar. Isso aqui é uma esponjinha igual a mesma que eu uso para limpar. Aí eu apoio o lado mais escuro com tinta para baixo. Como eu falei no começo da aula, esse transfer é próprio para cerâmica, tá? Não é um guardanapo. é, Então ele é um papel próprio para cerâmica. Tem sempre para vender em loja de cerâmica. Na Ceramix elas têm. Ceramix é uma loja de cerâmica que vende tinta, vende pincel, vende todo o material. Eles são meus parceiros, então a gente sempre coloca a- o arroba deles aqui. Não tem maiólica. Oi, Eliane, tudo bom? A Eliane também é minha aluna online, vem sempre aqui no ateliê quando vem para São Paulo. Isso, Elaine, comprou na Shopee. Uma aluna minha, que ela está aqui assistindo a live com a gente. Só que eu não sei, eu acho que você tem que procurar como transfer. Na verdade, eu não sei, mas eu sei que os transfer. Aliás, esse aqui é da Shopee. Cris, se você tiver aí, me ajuda. Fala como que você procurou. Esse aqui, ela que me trouxe, inclusive, ela me deu para testar. Aí eu já fiz uns testes, ficou muito bom. Gente, o ponto do transfer. A gente não pode colocar muita água. Alguém falou para mim na outra live que borrou, que provavelmente colocou muita água. A gente às vezes quer passar toda a tinta, coloca muita água e borra, tá? Ou AliExpress. Ah lá, a Samantha também sabe. A Raquel tá falando transfer paper, mas é só clicar, procurar transfer paper na Shopee, Raquel. A live é bom porque assim, ó, a gente troca as informações, então vou deixar vocês passarem, porque não fui eu que comprei esse. Ó, então, anotem aí. Aqui já vai começar a borrar se eu colocar mais água, tá bom? Ah lá, a Naira também comprou, que bom. Bastante gente comprou. Porque realmente o preço é mais em conta, tá, gente? E aí, a gente às vezes, ó, esse aqui eu tô vendo que às vezes não saiu tudo, toda a tinta. Quando vocês estiverem fazendo em casa, com calma, vão tirando e batendo um pouquinho mais até sair toda a tinta. Ó, olha lá, Raquel tá falando transfer paper, aí aparece para cerâmica. Então vamos lá, vou puxar. Se não sair todo o vermelho, ó, eu não quero ficar forçando demais para não borrar meu prato. Quando vocês forem fazer, se bem que eu acho que isso fica bonito, ó. Opa, aqui saiu, não saiu nada, eu vou voltar. Ó, gente, é bom acontecer essas coisas. Pode ser que o da Zeramix não aconteça esse tipo de falha, ó, tá vendo? Queima 980.
Ó, eu vou tirar. Ele não é tão, ele não fica tão fixo quanto os outros. Mas é só porque eu tô fazendo meio que rápido por conta da live, ó. É só voltar e repassar. Esse daqui depois vocês podem jogar fora, tá? Esse papel. Tem gente que perguntou se pode reaproveitar. Não, não dá para reaproveitar. Ó, aqui eu fiz ontem com azul. É, Raquel, se a gente colocar mais água, ele vai borrar. Ó, vou fazer um pouquinho mais de força. Ó, ó, eu tô colocando um pouco mais de força, ele sai, tá? Gente, o azul não aconteceu isso. O vermelho eu não tinha feito ainda. Ele é diferente, ó, mas saiu tudo agora. Uma estampa gráfica, é bonito esse aqui. Gostei bastante. Ó, tira devagar. Deu para entender, né, gente, como funciona? Aí é só puxar, ó. O meu ficou falhado, gente, mas é porque eu tô fazendo com pressa. Mas é como a Raquel tá falando, se colocar um pouquinho mais de água com cuidado, ele fica perfeito, tá? Ó como combinou com as flores. Agora, depois eu vou fazer um acabamento. Agora eu vou fazer esse carimbo aqui nesse canto, ó. E aí a gente vai emendar. Eu escolhi fazer o carimbo com o verde, tá? Que eu acho que é uma cor que vai dar um equilíbrio melhor com o meu trânsito. Ó, a tinta pronta, a 71 sem mistura. Para isso, para o carimbinho, eu uso o rolinho. Eu já tentei fazer com o pincel. Alguém até perguntou na live. Não fica muito bom, tá? Acho que com o rolinho é melhor. O rolinho é bom que esteja seco. Ó, vou passando em tudo. Dá até para misturar se vocês quiserem, tá? Dá para colocar o verde. No meu teste até eu dei uma misturada com esse aqui. Vou até misturar para vocês verem. Ficou bem interessante, ó. Uma cara meio envelhecida. De preferência, gente, com as cores que vocês usaram no prato, tá? Tô tirando o excesso de água. Vou colocar mais tinta. Eu tô achando que não tá, a tinta tá muito aguada, então não tá pegando. Eu vou usar esse outro tom. Ó, vou usar o 55, que eu acho que vai ficar melhor. O meu verde, gente, tá muito aguado. Como eu não quero parar agora, procurar um outro, eu vou colocar esse 55, que é uma cor que eu gosto bastante também. Ó, o ponto da tinta que eu quero mostrar para vocês. Tá dando para ver? Tá, né? O ponto da tinta é esse, ó. Ele não é nem líquido como estava o verde e nem seco como a gente usa para pintar, ó. Aí a gente, ó, tô pondo um pouquinho de água. Eu ia fazer com o verde, mas o verde está muito aguado. Como eu não vou pegar um outro, levantar, tarará, eu vou fazer com esse vermelho, que é uma cor que eu gosto bastante também. Então, ó, misturei bem. Vou até dar uma enxugada, porque eu achei que tá muita água.
tiver muita água, às vezes borra, tá? Tanto o transfer quanto esse carimbo, ele não fica totalmente fechado, tá? A ideia é que fique com essa textura mesmo da esponjinha. Eu não vejo isso como um defeito. A, quando a Michelle usa na porcelana, ela também fica com essa marca. Não vejo como um defeito, tá? E aí, como eu falei para vocês, são os carimbos que ela desenvolveu para porcelana, ela usa para tirar a tinta. Eu aqui uso para colocar, eu uso ao contrário. Eu adaptei na, na cerâmica, ó. Então, esse aqui é o Inca. Dá uma olhadinha aqui para acertar. Marca aqui e afunda bem. Ó, vai marcando bem. Ele é fofinho, ó, então dá pra... E aí a gente puxa, vamos passar em tudo pra sair tudo certinho. Ó, que lindo que ficou. Aí aqui eu vou emendar e vou emendar. Não fica bonito, gente? Eu gostei bastante do que eu fiz de teste. Aqui borra um pouquinho. O que é bom desse carimbo é que ele é alto, então ele não... A gente não borra. Ó, vou passar mais um. Eu só vou usar metade, mas eu já vou passar nele inteiro. Ó, em um prato, então, tem 3 técnicas diferentes para que vocês aprenderam. O transfer, o carimbo e a pintura. As 3 eu acho que são muito interessantes. Legal, né, Raquel? Ó, aqui prestem atenção, emendem bem, também se não ficar super certinho, ó. Vocês me perdoem porque é live, a gente faz meio correndo. Eu não sou uma pessoa que faço trabalho muito rápido, não sou rápida, nem faço questão de ser. Ó, que lindo. Então, quando eu estou fazendo na live e acelero, não é a minha melhor performance. Ó, aí agora a gente vai emendar. E aí, o céu é o limite, né? Dá para usar outras cores. Ó, aqui eu vou emendar também. Vou mostrar para vocês a variedade de carimbos que tem. É só vocês também entrarem lá, mas eu vou mostrar para vocês alguns que eu comprei, que são muito bonitos. Aos poucos eu vou. Olha que lindo que fica. Parece aquele ladrilho hidráulico, né? Quem tiver tempo, dá para fazer um escuro aqui, um claro no meio. Aí dá para inventar muita coisa. Mas olha que bonito. Gostaram, gente? Deixa eu mostrar só um pouquinho do que tem de carimbo, ó, de variedade. Depois vocês entrem lá, mas é só para mostrar alguns que eu comprei, ó. Esse aqui é flor de lis, tem esse grandão aqui. Esse grandão eu até uso como com porcelana. Para quem não sabe, eu também pinto porcelana. Ó, esse aqui é Tulum, é muito legal. Ó, esse aqui é o da borboleta que eu usei ontem. Lourdes, quem perguntou onde compra, o Juan vai fixar aí. Carimbe Cria, da coleção da Michele Moisés. Ó, esse aqui é uma graça, tá? Então, tem muita opção. Entrem lá e procurem os que vocês gostarem, o que faz sentido com o trabalho de vocês. E aí, eu não vou deixar esse desenho solto, eu vou fazer um acabamento. Eu acho que eu vou fazer com o... Deixa eu ver se o meu liner tá bom. Ficou bonito, né, Cris?
Ó, eu vou fazer o acabamento, eu ia fazer com o filete, mas eu vou fazer com o liner, que aí vocês já aproveitam e aprendem. Ah, quem não conhece, é mais uma técnica. Boa noite, Marielle. Ó, então esse é o liner vermelho, é uma bisnaguinha, ela vem pronta, ó. Eu vou usar para dar acabamento. Tem várias cores, essa daqui que eu estou usando é o vermelho. Tem marrom, preto, branco. Estou usando aqui. Hoje eu estou usando uma cor que eu quase nunca uso, mas é sempre bom a gente mudar, né? Ó, ela vem pronta e aí a gente vai fazendo as bolinhas. Tem um alfinetinho que usa para desentupir, ó. Pois a gente sempre guarda com esse alfinetinho, ó. Quando queima ele fica um pouquinho mais alto. Eu uso muito esse liner, muito. No Natal eu uso demais. Tem uma linha que eu fiz de desenho que eu chamo de trama. Também a gente usa muito, usa na alta temperatura, usa no baixo esmalte. E aí também eu faço acabamento com essas bisnaguinhas. São muito legais essas bisnaguinhas. Então, é uma boa ideia de após a queima, as bolinhas ficam em alto relevo. É, Lígia, não ficam muito. A ideia não é que ela fique com relevo, mas ela dá uma. Fica um pouquinho mais alto. Vou mostrar, tem um prato esse que eu fiz do clube hoje de manhã, eu usei as bolinhas. Vou te mostrar como fica, ó. Então é uma ótima ideia. Poderia fazer um filete, é, mas eu quis fazer esse aqui porque além de eu achar que fica gracioso, vocês aprendem mais uma opção. No caso de usar o liner, deve ser liner, para o acabamento, que sugestão você daria? Então, seria esse liner que você está perguntando? Ou o filete? Se fosse o filete, acho que eu usaria ou o marrom, o 10, ou o vermelho mesmo. Mas eu achei que com esse aqui ficou bem gracioso. Ó, ficou bonito o prato, não ficou, gente? Eu gostei. Depois a gente guarda com o alfinetinho. Ó, não tem gente que perde, né? Eu sempre dou o truque de guardar aqui para não perder. Porque se perder, às vezes entope, dá uma trabalheira para desentupir. Ó, gente, ele fica, não fica alto, mas ele dá uma, ó, esse é o prato que eu falei para vocês do clube, ó. Tá vendo? Ele fica um pouquinho alto. Dá um acabamento muito bom. Eu uso muito, 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 muito. Filete, mas faria bolinhas com. Não, não, faria filete liso. Uma linha reta. Para fazer bolinhas, eu acho que aí sim. Poderia até usar com o pinta-bolinhas, né? Mas eu acho que essa ideia do liner ficou boa. Ó, de novo, vou passar um spray. Gostaram, gente, da técnica? Esse carimbo ficou muito bonito, gente. Modéstia bem à parte. O liner endurece? Não, Nini. Se endurecer, você abre, põe água, mistura, deixa um tempinho e ele volta. Ele não endurece, não. Ele pode até endurecer, mas não é que você vai jogar fora. Eu tenho uns aqui bem antigos, às vezes eu abro, coloco água filtrada, misturo e não mexo no dia. No outro dia eu vou mexer. Ó, ficou bonito, né, gente? Então, ó, deixa eu passar de novo o carimbo, então, é carimbo Cri. O transfer pode ser na Shopee ou na Zeramix, tá? As tintas vocês têm para vender na Zeramix ou eu tenho aqui para vender. Os carimbos eu não tenho aqui e nem o transfer, tá? Mas aí vocês entrem em contato com o pessoal da Carimbe Cri. Não estou conseguindo me lembrar o nome dela agora. Mas ela é super atenciosa, ela responde para vocês, tá bom? Então é isso. Gente, para quem não me conhecia, assistiu a aula pela primeira vez, eu agradeço. Tem gente nova aqui. A Fátima falou ontem que é a primeira vez que ela assiste a aula.
Então, eu fico muito feliz sempre a gente estar alcançando novas pessoas, né? Então, quem está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindas. Obrigada, gente. E aí também eu queria passar o meu recadinho, que é falar com vocês sobre o meu clube online, tá? A gente tem dois formatos de clube. O primeiro, o iniciante que eu comecei, com o qual eu comecei, que eu chamo de Clube da Paula Riso. É um clube mais para quem está começando ou quem quer melhorar a pintura. Também para quem é iniciante, ele é bem interessante, tá? E também a gente tem o Clube Master, que é para quem. Tenho muitas alunas que são professoras, que já pintam há algum tempo, e aí chega naquela hora que entala, que você não consegue melhorar. O clube é uma ótima forma, porque além de ter sempre técnica diferente, vocês conseguem fazer um trabalho, sabe, parar aquele momento, assistir a aula, fazer um trabalho. Aposto que todo mundo que está aqui assistindo a live, a maioria não deve estar fazendo outra coisa a não ser assistir a live. A ideia do clube também é essa, é um momento que vocês param, separam o material, na hora assistem a live e depois vocês começam a pintar. Quem entra no grupo pode entrar também no meu grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp, onde eu coloco os desenhos, todas as informações de tintas. É muito interessante. Para mim é sempre um trabalho que me satisfaz muito. E aí a gente sempre, a cada 15 dias, tem essa aula de 1h30, 2 horas, sempre não menos do que 1 hora. Vocês acompanham a aula, depois conseguem pintar sozinha. E realmente vocês conseguem pintar sozinhas. Todo mundo que faz o clube comigo, quem está aqui pode falar. Não, ninguém deixa de fazer porque não conseguiu, tá bom? Então é isso. As inscrições do clube, gente, vão ficar só até o dia 24, porque eu gosto de ter controle das pessoas que entram, porque depois eu acabo perdendo a conta de aluna nova, quem não é aluna nova. Então, as vendas, quem está interessado, manda um direct para a Thalita. A gente vai ficar com a venda só até o dia 24, que é quarta-feira, tá bom? Qual o valor para entrar no clube? Fátima, o clube online custa 97 a mensalidade e o Master custa R$ 200 a mensalidade, tá? É uma assinatura anual, então vocês vão ter mais do que 24 aulas, porque sempre eu dou aula bônus, e aí quem compra o Master consegue acessar também o primeiro, e aí tem todas as aulas que a gente já deu. Tem um conteúdo gigante. É muito difícil quem consegue assistir todas. Então, se você está querendo melhorar o seu trabalho, é uma ótima opção. Olha, a Adriana está falando que vale muito a pena. Posso erguer o prato? Sim. O clube é nota 10. Obrigada, gente. Valor da inscrição já falei. Fiorella falou que gostou da aula. Obrigada, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado. Estou em todos desde. É verdade, a Cris é minha fã. Gente, essa live vai ficar no feed, tá? A gente não apaga mais, não, porque é sempre um conteúdo para vocês. E essa semana teve muito conteúdo novo, hein? Se alguém tiver dúvidas, manda mensagem por direct, é, e aí a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Então, até quarta-feira são as vendas do clube. Para quem quer renovar também, quiser aproveitar essa promoção também, até o dia 24 tem esse valor, depois acaba é, aumentando um pouco. É verdade. A Samantha também está em todos as minhas aulas. Obrigada, Raquel. Então é isso, gente. Obrigada para quem ficou aqui até agora, ficou comigo durante esses 4 dias, me prestigiando. Eu fico feliz que vocês tenham gostado. Eu sempre me preocupo em fazer um trabalho diferente. Essa semana ainda falei para as alunas. Eu espero que eu continue
tendo novas ideias, que não acabem as minhas ideias. É, mas é isso. A gente se preocupa em sempre ter novidade, né? Ó, então, um ótimo fim de semana para vocês. A cor da borda? Essa borda? Essa borda? Aqui eu não vou fazer nada, eu vou deixar livre, livre. A Sônia também é minha aluna desde o comecinho. Obrigada, Sônia. Sônia também sempre está aqui. Rosália também. Obrigada, gente. Então, Tânia, se é o que você perguntou, aqui eu não vou fazer nada, que eu quero que ele prato respire, e nem aqui. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo para todo mundo. Bom fim de semana. Para quem é do clube, a nossa próxima aula é 16 e 17 de maio. E a outra dia 24. É duro não enxergar de longe. Dia 16 e 17, 23 e 24. Anotem aí. Quem, quem entrar no clube até a semana, até quarta-feira, vai conseguir assistir todas as aulas que a gente, essas daqui, é, estão, e mais todas as outras do clube. Tá bom? Beijão, gente. Até a próxima.